Especialistas apontam que a reforma da Previdência é determinante para a volta do crescimento da economia do país. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e atualmente tramita na Câmara dos Deputados. A expectativa é que ele seja votado nos próximos meses. Na macro-região, recentemente, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou que, em 2019, o Instituto de Previdência dos Municipários deve receber 320 milhões de reais, mas o gasto passa dos 558, um déficit de 237 milhões de reais. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o especialista em administração pública Leonardo Terra. Em São Carlos, o engenheiro Vitor Oliveira. E em Franca, o especialista em previdência Theo Maia. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto com o Leonardo Terra, ele que é especialista em administração pública. Leonardo, vou aproveitar aquilo que o Paulo Fussi apresentou como último para falar que a prefeitura vai ficar sem grana para botar dinheiro para os seus aposentados se a coisa não mudar em termos de previdência. Afinal de contas, o que está acontecendo, que está faltando dinheiro e a quebradeira lá na frente é inevitável. Boa tarde a você. Boa tarde, a audiência aí do Jornal da Clube, boa tarde a todos. O que está acontecendo hoje é que a gente está vivendo um momento onde o nosso sistema de previdência, que é baseado em repartição simples, né, está saturado, porque a gente está tendo uma saída de pessoas, né, para o sistema, né, o de aposentadorias maior do que a entrada, né, que é o ritmo de entrada. Então a gente está tendo uma tendência das pessoas viverem mais tempo, né, e com isso a gente vai ter cada vez mais aposentados e menos pessoas contribuindo para a manutenção desses aposentados. Via de regra, isso vai causando um déficit. Para vocês terem uma noção, hoje, no regime geral da Previdência Social, 2018 fechou com um déficit de 195 bilhões de reais. Isso só no nosso INSS. E a tendência de crescimento, de 2017 para 2018, houve um crescimento de 7%. Se eu incluir aí os funcionários públicos, os militares, o judiciário, a gente vai para um déficit de 288 bilhões de reais. E a tendência é que o ano que vem isso atinja, esse ano, né, 2019, isso atinja 309 bilhões de reais de déficit. Então, esse descompasso entre as pessoas que estão se aposentando e entrando, né, a diferença desse ritmo entre quem está entrando no mercado de trabalho para contribuir e quem está se aposentando, está nos levando a uma situação de déficit pesado na Previdência Social, que está aí comprometendo todas as contas dos governos, não só na esfera municipal, mas também na esfera federal. Vamos agora até a São Carlos para a gente tentar entender um problema que eu acho que está chamando a atenção. Vou conversar com o Vitor Oliveira para que ele possa nos explicar. Afinal de contas, Vitor, a reforma da Previdência vem se arrastando há anos. Até agora, nós também estamos num arrasto danado dentro do Congresso brasileiro. Afinal de contas, que reforma que precisa ser feita para que não se perca de jeito nenhum nos municípios, no estado e na federação? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da Clube. Olha, a reforma que é necessária é uma reforma que consiga alterar os parâmetros da aposentadoria. É uma reforma que consiga estabelecer uma transição para uma idade mínima. Todos os nossos vizinhos aqui da América Latina já têm uma idade mínima. Posso citar o exemplo de Argentina, Peru, que tem uma idade mínima de 65 anos para homens, 60 para mulheres. O Chile tem uma idade mínima de 65, assim como o México, para ambos os sexos. E também conseguir fazer com que as pessoas que recebam os maiores salários contribuam com maior percentual sobre o salário para a Previdência. A gente falou sobre, o professor Leonardo falou do regime geral da Previdência Social, já foi falado sobre Ribeirão Preto. Os estados estão numa situação ainda pior. Se a gente for olhar, a gente tem hoje 7 estados em calamidade financeira. Em 2017, o déficit da Previdência dos estados foi de quase 80 bilhões. E é uma situação que acaba retirando o dinheiro público que poderia ser alocado em outros investimentos e tendo que ser alocado para pagar a aposentadoria de servidores inativos.
Com isso, você sucateia muito serviços públicos, não permite que haja a substituição de servidores quando eles se aposentam e acaba levando a um colapso das contas públicas, com os estados cada vez mais endividados. Agora eles estão pedindo de novo mais um limite para poderem se endividar com o Tesouro Nacional. E isso gera um passivo para o futuro que é terrível e deixa as futuras gerações numa situação muito sombria para o futuro. E põe sombria nisso, diga-se de passagem. Joia Franco, Theo Maia, que é especialista em Previdência. Theo, nós ouvimos recentemente que existem privilégios que estão sendo mantidos na reforma que está tramitando. Esses privilégios são problemas para o futuro não muito distante, quando a gente vê que político não quer perder nada, Supremo, juízes, enfim, militares e vai por aí afora. Isso tudo é um bolo perigoso para brecar a reforma e lá na frente trazer dificuldades para aqueles que recebem um tantinho assim da Previdência Social. Boa tarde a você. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Esse bolo é envenenado, viu? Não pode botar a boca nele assim, não. Só que a população é obrigada a engoli-lo, né? Sem tomar água. Ouvi vários números, os números que tem são mais assustadores, são maiores, mas a guerra não é de estatística. A guerra é de sobrevivência, Roberto. Então, meu boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Eu quero dizer o seguinte, esses políticos que pensam apenas em eleição, nós estamos vivendo o processo, uma sequência de eleição ainda, eles precisam trabalhar com senso administrativo. Nós estamos ocupando o 21º lugar numa pesquisa recente agora, Roberto, sobre todos os sistemas de seguridade pública, não só aqui da região da América Latina, mas de outras partes do mundo. Nós só acertamos no quesito que envolve a abrangência, as coberturas previdenciárias, mas no quesito sustentabilidade, nós estamos perdendo feio, nós estamos descendo a ladeira de maneira assustadora na questão do déficit. Nós estamos, claro, gastando muito mais do que nós temos arrecadado. E os políticos não querem acabar com os privilégios. Nós vamos continuar pagando a aposentadoria do IPC, do Congresso Nacional, nós vamos continuar pagando aposentadoria para policiais civis, federais, para bombeiros, vamos continuar mantendo as Forças Armadas à margem dessa nova Previdência. Que novidade tem uma Previdência, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, se ela exclui aqueles que são a causa eficiente de tanto déficit, de tanto desvio, de tanta corrupção? Nós temos que ser propositivos, temos que ser proativos, temos que cobrar. Não adianta, a minha fala é eminentemente política. Nós temos que movimentar os agentes políticos para que eles tenham brio, um pouco de respeito pela população. Essa é uma oportunidade única para nós acabarmos com privilégios. Até que, enfim, pelo menos o presidente da República teve uma coragem. Ele mandou ali um puxadinho pegando essas categorias que provocam tamanho roubo. Esse corporativismo não pode prevalecer. 83% dos segurados do INSS, do Regime Geral da Previdência Social, recebem no máximo 2 salários mínimos. Salário médio do Estado de São Paulo, R$ 6.500. Salário médio dos funcionários federais, 9.700. Dá para entender, dá para saber agora quem é que é contra a reforma da Previdência? Não está evidente isso não, Roberto? Então, nós precisamos usar a Band, o Jornal da Clube, para mobilizar a população, para salvar aqueles que realmente precisam de um sistema justo e igualitário. O rico precisa aprender a se aposentar, a enfrentar filas de INSS, de SUS, nas mesmas condições em que enfrenta o pobre. Vai se aposentar? Aposente com as mesmas regras. Você tem farda ou não tem? Tem coturno ou não tem? Isso não importa. No sistema previdenciário é preciso que haja solidariedade. Volto a Ribeirão Preto, Leonardo Terra, especialista em administração pública. Leonardo, a gente não consegue entender
por que existem privilégios para o setor público na hora até de você se aposentar. Lá em cima, um teto máximo, e depois vai ficar, evidentemente, toda uma briga para que esse teto permaneça lá em cima e o grosso da população vai ficar aqui embaixo sem ganhar muito. Como que é possível pensar numa aposentadoria igual para todos, inclusive o setor público, e se há necessidade, então, para o setor público, ou quem quiser ganhar um pouco mais, ter essa capacitação que o ministro Paulo Guedes está propondo, está falando? Olha, na verdade isso é histórico, né, no Brasil. O Brasil sempre, ao longo da história, teve grupos de corporações que tiveram grande influência dentro do governo, grandes lobbies dentro do governo. E aí, ao longo da nossa história, esses grupos foram, obviamente, se colocando à parte dos regimes gerais, né, que eram aplicados ao restante da população. É o caso do que acontece com o judiciário, com os militares, né, e com os próprios funcionários públicos em geral, que acabaram sendo apartados do regime geral, com regras próprias, particulares daqueles grupos, o que é, de certa maneira, uma afronta, né, à população brasileira, que é obrigada a ver esses grupos retirando parcelas significativas da produção nacional, né, porque estão ligadas intimamente ao Estado, que tem uma capacidade de retirar recursos da população de maneira compulsória, né, através de tributos, taxas, assim por diante, e acabar levando uma fatia cada vez maior do bolo. Mas isso é fruto de um grande corporativismo histórico no Brasil, que está nos levando a essa situação hoje, né, de grande déficit, né, para defender esses grupos de interesse ao longo da história, fomos aí alimentando esse déficit, alimentando essa máquina cada vez maior, cada vez mais inchada e que gerava esses privilégios para esses indivíduos que iam sistematicamente se aposentando, né? E hoje, se você for ver um aposentado que já não está mais na ativa, ganha muitas vezes mais do que um funcionário que está entrando, mesmo um funcionário público. Então, a gente está mantendo pessoas nessa rede ganhando super salários, super remunerações por conta de uma história que o Brasil teve, né, que essas corporações sempre dominaram o governo. E esse histórico, obviamente, a gente precisa mudar se a gente quiser tirar o país da situação em que ele se encontra. Uma coisa que chama a atenção, eu gostaria também da sua opinião. Afinal de contas, o país está envelhecendo. Lá na frente vai ser um país velho. Vai ter que ter grana para cobrir aquele que está aposentado e que não está em atividade. O que pode ser pensado a esse respeito também? Olha, o mais importante, aí a gente está olhando uma questão atuarial, né? Olhando para o dinheiro especificamente, mas há um elemento mais grave nessa que é a produção. O dinheiro é um lubrificante de trocas, ele não é a riqueza propriamente dita. A riqueza propriamente dita é o que o dinheiro pode comprar. E a minha maior preocupação em termos da Previdência é que o país realmente está envelhecendo, nós teremos cada vez mais pessoas inativas, cada vez menos gente produzindo para manter uma massa cada vez maior de pessoas, e mesmo que eu consiga resolver grande parte dos problemas atuariais, se eu não reinvestir esse dinheiro para aumentar a produtividade média do trabalho, a tendência é que a população tenha uma queda na qualidade de vida. Então, esse é um aspecto que a gente também tem que observar com relação à Previdência. Não adianta eu simplesmente pegar resolver o problema atuarial e ver a questão financeira do problema e esquecer da questão produtiva do problema, né? Essa questão do envelhecimento da população é muito séria nesse sentido. E é por isso que eu acho que os regimes de capitalização, eles são mais viáveis nesse sentido, desde que, aí merece uma ressalva, esses investimentos que vão ser feitos no regime de capitalização sejam no aumento da produtividade média do trabalho. Se for simplesmente para girar a máquina do governo investindo em título público, provavelmente vai acabar numa situação muito parecida com o que a gente vê no Chile, onde a produção não acompanhou o desenvolvimento, né, da Previdência. Muito bem. Lá está tentando mudar também, já ninguém está aguentando aquele tipo de previdência que tem lá no Chile, não. Está tendo, inclusive, muita miséria para o aposentado chileno, por isso que estão também repensando lá. Em São Carlos, Vitor Oliveira, engenheiro, especialista em instituições e organizações. Aproveitar a sua experiência e quero saber de você e quem está nos acompanhando também. A reforma da Previdência muda alguma coisa na economia? Olha, Roberto, só antes eu queria falar
algumas previsões que a Câmara dos Deputados lançou recentemente, quando o Michel Temer lançou a PEC da Previdência, atualmente o Brasil gasta com o regime de Previdência 8% do PIB. A previsão é que em 2060 a gente vai quase dobrar, vai para 14% do PIB só o regime geral da Previdência. Então, o gasto que é mais explosivo daqui para frente, que tende a crescer mais, é justamente o do regime geral. Por isso que é tão necessário colocar a idade mínima e aumentar o tempo de contribuição para acessar o benefício. Em relação à PEC atual que o governo Bolsonaro enviou, ela contempla assim, o fim da aposentadoria especial de políticos, né, deputados federais e senadores, e fez uma proposta em relação aos militares, para também aumentar a porcentagem de contribuição e o tempo na ativa. Em relação à economia, olha, é evidente, se a reforma da Previdência for aprovada, a gente vai ter um grande choque de confiança que pode ser capaz de trazer o investimento privado, principalmente, de volta e voltar a fazer a economia crescer com mais robustez. Só para você ter uma ideia, no começo do ano havia um grande otimismo em torno da aprovação da reforma da Previdência. A previsão de crescimento era superior a 3% do PIB. Conforme o tempo foi passando e a coisa foi se arrastando no Congresso, foi ficando mais difícil, hoje a média, na última pesquisa Focus, já está em 1,5% do PIB, em 1,5% de crescimento do PIB. E hoje o Banco Bradesco já lançou um novo relatório que está prevendo apenas 1,1% de crescimento. Ou seja, quanto mais demorar para aprovar a reforma, mais a robustez do crescimento econômico vai demorar para vir. Além disso, a gente tem também toda a influência dessa demora em cima das bolsas, em cima da especulação do dólar. A especulação do dólar não é só por causa da Previdência, mas por causa das lambanças políticas feitas pelo governo, pelos seus ministros e assim por diante. Mas é importante fazer a reforma, dar cara à reforma e mostrar o caminho que a reforma vai ter para que a gente não dê dúvida alguma para investidor, para especulador, sei lá o quê. Vamos à Franca agora, ou à Franca, vamos à Franca agora, Theo Maia, que é especialista em Previdência. Ô Theo, para a gente entender, afinal de contas, o mundo está discutindo a Previdência, não dá mais para manter do jeito que está. Lá na Europa, a gente tem a social-democracia, o estado de bem-estar social, não está suportando também. E a gente tem um embate político e ideológico de tudo quanto é lado. Aqui não é diferente. Que previdência a gente pode ter, então? Nós temos que tomar providência. Os coletes amarelos estão lá, não é? Lá tem Eiffel, aqui tem o quê? Aqui tem gente que está preocupada apenas com o próprio mundinho, né? E esse mundinho custa muito caro. Eu quero até fazer uma pequena ressalva. O nosso problema, Roberto, não é RGPS, não. Nós temos que pensar que temos vários regimes. O regime geral da Previdência Social é o INSS. O problema não está no INSS, porque, vou repetir, nós temos 83,4%, quase 84% de segurados, aposentados e pensionistas que ganham no máximo 2 salários mínimos. O problema está pegando outra banda, está pegando no RPPS, regime próprio de previdência. Nós temos também, pouca gente sabe, nós temos um fundo de pensão do DF. O que é DF, hein? Distrito Federal. Essa turma toda está na nossa conta. Nós estamos cobrindo. Quando falta dinheiro, nós temos dispositivo legal, meu pessoal aqui do Jornal da Clube, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, mandando o cidadão comum, que às vezes não tem nem um dentinho na boca, não tem casa para morar, cobrir o rombo da Previdência. O dinheiro sai do Tesouro. Isso tem previsão constitucional. Então, quando se busca, nessa emenda constitucional, fazer uma alternativa, sair da repartição simples, o que é isso? Eu tenho um benefício definido. Eu pagando muito ou pouco, eu tenho um benefício razoavelmente definido dentro das estatísticas colocadas pelo Leonardo, pelo Vitor, de maneira brilhante nos seus PowerPoints verbais aí, não é? Agora, voltando para cá, nós precisamos lembrar que quando se faz uma previdência apenas voltada para um segmento, você mantém a injustiça. Então, essa história de 1% de privilegiados no Brasil levar vantagem de mais de 47%, isso tem que acabar. E nós precisamos, então, não pensar no verde, no amarelo, pensar no Brasil como um todo, sem ideologia, porque a oposição
claramente não tem proposta, não tem contraproposta para a emenda constitucional que está aí. Nós passamos desde Itamar Franco, começando pelo Collor, em 24 de julho de 1991, para quem não sabe, houve uma mudança substanciosa. Por que ninguém falou nada? Subiu a carência de 5 anos para 15 anos. Isso foi, claro, diluído em 20 anos, quase ninguém percebeu. Essa emenda tem mais ou menos o mesmo caminho. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região. Formando opinião em Ribeirão Preto, especialista em administração pública, Leonardo Terra. Em São Carlos, o engenheiro Vitor Oliveira. E em Franca, o especialista em previdência, Theo Maia. Agora vamos saber do Golfeto, tudo que nós tínhamos que ouvir. E fica assim uma pergunta que acho que está todo mundo se fazendo, né? A reforma vai tirar o déficit da Previdência? Humberto, se ela não for desidratada, como tem sido anunciado, pode ser. Mas mesmo assim a hipótese é relativamente remota. Vamos considerar o que seja uma cláusula pétrea que existe na Constituição. Os jurisconsultos mais conhecidos e mais renomados entendem que cláusula pétrea é aquilo que não pode, é aquele item da Constituição de 1988, chamado de Constituição Cidadã, que não pode ser alterada nem por emenda constitucional. É definitiva. Ou então, você tem que ter um golpe de Estado ou uma revolução que retire da Constituição. Esse é o primeiro dado para não se ter ilusão. O que é ilusão? É a caricatura do sonho. Quando o sonho termina, começa o cinismo e nasce a caricatura. A ilusão, que é a fantasia, o fantó. Fantó é ilusão, fantasia, fantasma. É uma realidade que precisa de ser exorcizada. O segundo lugar é que também não pode se mexer em direito adquirido. E terceiro lugar, em coisa julgada, em termos definitivos. Isso é do direito civil brasileiro, desde o Código de 1917, sancionado pelo presidente Venceslau Braz, nos primórdios da República Velha. Então, é o país que não consegue passar a limpo o seu passado, porque ele é um fantasma que aparece como se fosse um espírito redivivo e reencarnado. Essa que é a pura realidade. Mas nós temos que resolver os problemas do país com a coragem de enfrentar a verdade, porque é a partir daí que nós podemos tentar construir o futuro. Agora, a população brasileira tem envelhecido, Roberto. Tem cada vez ficado mais velho. Como você percebeu, quais as variáveis, nível de 4, que acabam determinando o comportamento daquilo que é população ou, tecnicamente, chamada de ativo demográfico? Natalidade, o nascimento, que está diminuindo no Brasil. Na medida em que as mulheres começam a ter maior conhecimento, de uma maneira geral, melhora a escolaridade, elas passam a ter menos filhos. Então, a natalidade está ainda em expansão, mas muito em percentual muito menor, por exemplo, do que da década de 50. O Brasil tem menos filhos, de uma maneira geral. Segundo lugar, negativo, o obituário. O obituário também tem diminuído. E aí, o primeiro ônus que aparece em consequência do bônus. A população, vivendo mais, tem que pagar a previdência em tempo maior. Porque vive mais, o período médio de vida nos anos 50 era de 59, 60 anos. Esse ano, eu vi uma estimativa do IBGE que o período médio de vida das pessoas de 73 a 75 anos. Ora, vive-se muito mais, então se paga mais previdência. É um realismo difícil. Um ônus, um bônus que acaba virando ônus. É uma consequência não muito agradável, apesar de ser uma consequência altamente favorável, porque as pessoas estão vivendo mais, porque se alimentam melhor,
porque tem mais vacinas, porque tem mais fármacos, medicamentos, de uma maneira geral. A pessoa faz mais caminhadas, estão imitando aí essa quantidade de andar de maneira, né? O andarilho. Essa que é a... Sou andarilho, confesso. Graças a Deus, né, Roberto? Então, esse é o dado. Agora, o que nós temos que verificar é que o Estado sempre foi e precisa ser, e mais do que nunca, um redutor de incertezas. E ele está aumentando a incerteza porque as pessoas estão desconfiando e tendo cada vez mais a certeza de que podem pagar a Previdência e não receber. Pagar e não receber, que é uma tragédia, parece que está sendo anunciada, né? Tragos é a palavra grega que quer dizer bode. Daí é um texto bíblico. O bode é expiatório. O bode expiatório é uma figura bíblica dos judeus. E o tragos é que vem tragédia. Essa tragédia é que nós temos que evitar, à medida em que realizar sonhos não é a tarefa de nenhum governo. Mas a tarefa de um governo e de um Estado deve ser aquela, primordialmente, de evitar pesadelos. E não é fácil, não. Nós vivemos uma época de individualismo e mais. Depois da toda a cantilena de Karl Marx, da luta de classes, o que nós temos, Roberto, é uma maior dificuldade nas lutas de gerações. E a nossa Previdência sempre foi assentada num pilar. Os mais novos garantem, os mais idosos, a Previdência paga. Só que a natalidade diminuindo, em primeiro lugar, o obituário diminuindo, a emigração, brasileiros saindo, uma quantidade muito maior do que a imigração de pessoas chegando ao país, nós perdemos o capital humano que pode garantir o equilíbrio demográfico para se tentar chegar num ponto maior. Não se pode definitivamente ter certeza de uma coisa, a estratégia, Roberto, mais do que nunca. Não se tem decisão estratégica correta se a informação foi errada. A decisão estratégica que se toma, nesse caso, é errada porque a informação não foi correta. Em primeiro lugar, se divulga muito informação e contra-informação. Depende, Roberto, do lobby. Depende daquilo que a mídia faz, que muitas vezes, você sabe bem disso, a mídia tem missa encomendada. E a verdade, no Brasil, mais do que nunca, ela é sempre, e parece que em termos definitivos, é de quem pode pagar por ela. E isso é trágico. Isso é mais do que nunca. À medida em que nós pudermos construir o futuro, nós temos certeza que nós temos que ter pilar de desenvolvimento econômico, já que desenvolver é resolver problemas. E, se possível, resolver problemas do futuro já com a equação estabelecida no presente. Não é fácil, Roberto, mas se fosse fácil, nós não estaríamos tendo certeza de que o grande desafio do século XXI é fazer novamente economia e política caminharem juntos. Economia e política têm caminhado divorciadamente. A política tem um objetivo, a economia é outra. É preciso ajustar, fazer um ponto de intersecção das duas e construir o futuro a partir daí. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as mamães. Amanhã é o Dia das Mães. De coração de todos nós, que todas as mamães sejam muito felizes. E para as mamães que já se foram, do nosso coração, do coração ainda magoado, entristecido, a certeza de que elas sempre foram muito importantes e que até hoje elas mandam na vida nossa e com muito amor e com muito carinho, todos nós vamos amanhã pedir e fazer aquela homenagem. Obrigado a você, mamãe, pela sua existência.